Anote o WhatsApp da 3VL, 994887601, 994887601. Olha só, antes disso, temos um recadinho para você da Pedalgel. Fique ligado. Em tempos tão difíceis em razão da pandemia, é preciso o máximo cuidado e proteção com a saúde. A solução ideal para a prevenção contra o coronavírus está na ponta dos seus pés e na palma da sua mão. Evite a contaminação com o Pedalgel. Pedalgel é um produto inovador, fácil de usar e impede a propagação de vírus e bactérias. Basta acionar o pedal que o gel é aplicado diretamente nas mãos sem a necessidade de tocar em nada após a higienização. Seja para clínicas, igrejas, comércio, indústria ou qualquer tipo de estabelecimento, Pedalgel é a solução que todos precisam para evitar o contágio pelo coronavírus e outros tipos de ameaças do ambiente. Com o Pedalgel, você ajuda a combater a pandemia. Para mais informações, entre em contato com a Tipo Magraf, DDD 31 3444 1433 ou WhatsApp DDD 31 99956 1433. Avenida Cristiano Machado, número 327, em Belo Horizonte. De volta, até o recadinho da Pedalgel. Agora eu vou chamar nossas convidadas de hoje. Primeiramente, a doutora Simone Sanches, para poder falar sobre contratos de locação em tempos de Covid-19. E Isabela Gonçalves, boa noite para vocês, hein? Boa noite, Túlio. Boa noite, doutora Simone. Boa noite a todos os nossos ouvintes, internautas. É um prazer tê-los aqui conosco. E principalmente a doutora Simone, né, por estar aqui cedendo o seu tempo e trazer muitos conhecimentos, né, para os nossos ouvintes. Boa noite. Obrigada. Simone. Boa noite, doutora Isabela. Boa noite, Túlio. Boa noite. Boa noite aos nossos ouvintes, aqueles também que estão nos assistindo nessa noite de terça-feira. Pois é, mas antes... Pode falar, desculpa. Não. Eu quero só falar que eu tenho que falar, né, do seu currículo para os nossos ouvintes, falar, né, que a doutora Simone, pessoal, ela é advogada com atuação em Direito Imobiliário há 10 anos, pós-graduada em Direito Imobiliário, pós-graduada em Direito Médico pela Universidade de Coimbra e mestranda em Direito Civil pela Universidade Autônoma de Lisboa, né, lá que nós nos conhecemos, tivemos o privilégio, né, de ficar Exato. Mas vamos lá. Pode falar, desculpa, tá? Então, eu agradeço o convite. Vamos tentar aqui nesse bate-papo trazer para os nossos ouvintes algumas questões importantes sobre o impacto da pandemia e especialmente da quarentena nos contratos de locação. Isso porque são contratos de longo prazo, né? Onde as partes elas precisam ter um bom relacionamento. Os contratos são elaborados com prazos de 30, 24 meses, então são longos contratos, onde uma boa relação ela é o principal dentro desse período que vai se estabelecer esse contrato, né? Aqui nós vamos tratar, precisam ter um bom... Túlio, cadê você? Opa, pode falar. Pronto. Pode falar, Simone. Caiu não, né? Não, porque porque a cabeça é só você. Entendi. Isso. Pode falar normal. Eu quero dizer que nós vamos tratar de uma forma geral e abstrata, né? Por que o abstrato? Porque cada caso contratual, ou seja, cada locação, ela vai merecer um atendimento exclusivo, que é o que a gente chama de caso em concreto. Como aqui nós não pegamos um caso específico para analisar, nós vamos tratar dos aspectos gerais e de uma forma abstrata a relação contratual locatícia no período de quarentena. Quais são os impactos que ela vai gerar num contrato de locação? A primeira situação que surge para nós
é a questão econômica, né? Por quê? Especialmente nos contratos não residenciais, que é a empresa, que é um restaurante, é quem sofreu efetivamente um maior impacto, especialmente aquele lojista que depende do cliente de porta, que nós chamamos, né? É o cliente de porta. O que é? Um restaurante, por exemplo, uma loja de roupas, se ele não está com a porta aberta, ninguém entra. Então, ele foi obrigado, né, esse cliente de porta, e ele foi obrigado, muitas vezes por força de decretos municipais, a fechar o seu comércio. Não obstante essas relações de locação não residencial, que é a sua esmagadora maioria, né, de reclamação em relação a sustentar as parcelas dessas locações, nós temos também a locação residencial. E aí, um dado muito importante a ser considerado no eventual pedido de revisão e diminuição dessa locação é que, segundo o Secov, que é o sindicato de imobiliárias e administradoras, 80% das locações residenciais, as partes têm praticamente a mesma situação econômica. E esse locador, que é o proprietário do imóvel, ele tem um único imóvel que lhe serve de fonte de renda. Então, nessa situação onde você tem um locador que não é um grande investidor, que ele não tem um patrimônio enorme que é alugado, ele não vive de renda com 10, 15 imóveis alugados, mas ele tem um único imóvel que serve para manutenção ou complementação da renda daquela família. Até onde essa diminuição pode ocorrer? O importante aqui é nós sabermos que, antes de qualquer análise, temos que nos basear pela boa-fé. Doutora Simone, eu vou te interromper um pouquinho, né? Tá. Então, nós temos, né, aí a questão da locação residencial, né? Isso. E da locação, vamos dizer, empresarial, né? Comercial, né? A comercial, desculpa. Eu só queria saber o seguinte, como é que fica a questão da locação comercial, uma vez que, né, os estabelecimentos tiveram que ficar fechados, como você bem mesmo mencionou e ressaltou aí, muitas vezes por imposição, né, de decreto. Sim. E existe alguma previsão no sentido de que, olha, pode ser o que a lei, há previsão legal nesse sentido ou não há, no sentido de redução, ou é um acordo entre as partes em função dessa pandemia? Como que se deve proceder nesses casos? De alocação comercial. Do comercial. O que acontece, doutora Isabela? As regras para a revisão contratual, nesse momento, elas são as mesmas. E onde é que os advogados hoje estão, e as administradoras de imóvel, e corretores que fazem administração de imóvel também, que têm um papel muito importante nesse momento, né, para diminuir ruídos entre um proprietário e um inquilino, um locador-locatário, são as mesmas. Então, tanto no residencial como no não residencial, a base sempre primeiro ponto, a empatia pelo outro, né? É um comércio que fechou, é um lojista de shopping, é um lojista de um condomínio de lojas, que a pessoa tem aquela loja que lhe serve de renda, mas, por outro lado, você tem um microempresário, um microempreendedor que, com as portas fechadas, não tem como funcionar. O primeiro ponto aqui são as teorias que são utilizadas neste momento. Teorias antigas que nós vimos lá nas aulas de direito civil e que hoje retornaram com muita força, né? Que é a teoria da imprevisão e a teoria da onerosidade excessiva. A lei de locação, ela tem previsão no artigo 18 que as partes quem? O proprietário e seu inquilino, locador ou locatário,
a qualquer momento do período contratual, sentar e rever essas condições. Tá? Então, a própria lei, no artigo de locações, no artigo 18, prevê essa hipótese, tanto no comercial quanto no residencial. O que acontece é que não existe uma previsão legal que imponha ao proprietário aceitar uma redução. Hoje nós estamos no âmbito da negociação. Negociar, negociar e negociar, até se esgotar todas as possibilidades. Por isso que eu iniciei dizendo que as imobiliárias hoje, corretores e administradoras de imóveis, têm um papel fundamental e, com certeza, ganhará muito para o seu cliente em saber mediar essa situação para trazer um equilíbrio ao contrato de locação. Porque, só interrompendo a sua fala, existem alguns proprietários que acabam não sendo muito flexíveis, né? Então, é um momento de flexíveis, é um momento assim, de reflexão, né? Das pessoas poderem se colocar no lugar do outro, né? A empatia, né? Exatamente. E verificar que todos estão sendo afetados. O que nós podemos fazer para amenizar um pouco o dano, né? Porque a gente sabe que, assim espero, né? Que isso seja por um período, né? Sim. Então, acho que a mediação aí seria, né, o ideal. Chegar a algum acordo, né? Um bom senso. Sim. Podemos dizer assim. O que eu tenho notado, e eu atuo como o próprio Túlio, né, abriu dizendo que eu atuo no Rio de Janeiro, você mesma colocou, atuo aqui já tem há 10 anos, no Rio de Janeiro, e então são muitas demandas. Conte um pouco para a gente como é que está a realidade aí, no estado do Rio de Janeiro. Isso, Aqui no Rio de Janeiro, eu atuo muito na área da Barra da Tijuca e Recreio dos Bandeirantes, aonde existe, de fato, uma cobrança muito grande do poder público em fiscalizar se as empresas estão abrindo ou não as suas portas, né? Nós temos bairros aqui, é um município de extensão territorial muito grande, e nós temos aqui bairros mais afastados, bairros como, por exemplo, Campo Grande, que, em tese, não respeitaram o fechamento do comércio. Então, pontualmente, nós temos esse problema. Mas existe, sim, a determinação municipal e estadual para a realização da quarentena e não funcionamento do comércio não essencial, né? Isso significa que aqui nós temos aberto lojas de construção, material de construção, farmácias, mas restaurantes, shopping centers estão todos fechados. O que eu pude observar é que aqui, por parte dos shopping centers, houve uma adequação desses contratos, quando eles suspenderam o pagamento dos aluguéis durante o período de fechamento, né? Hoje nós estamos aqui comentando isso de forma como se isso fosse realmente uma atitude louvável, mas isso vem de um histórico nosso do brasileiro que não tem muito a conciliação como um método de resolução de conflitos, e tudo acaba sendo judicializado. Processo, né? Nós somos basicamente processualistas. Por isso, achamos louvável quando um shopping center ele se propõe de forma voluntária a suspender a cobrança do pagamento dos aluguéis. Então, hoje aqui você tem no Rio de Janeiro esse panorama: shoppings fechados, supermercados, farmácias e lojas de construção em funcionamento. O que também as imobiliárias me reportam é que os seus negócios diminuíram em 70%.
Entendi. É uma situação preocupante, né? E bastante preocupante. Agora, suponhamos, né, que os locatários não tenham como pagar, certo? Certo. Quais as medidas podem ser adotadas nesses casos aí? Então, sempre lembrando que esse locatário ele tem que ter um justo motivo para não realização do pagamento. Ok. O simples fato de estarmos no período de quarentena, onde, por outro lado, o imóvel residencial tem sido muito mais utilizado do que antes. Você tem essa inversão. Então, o primeiro caso existe um justo motivo ou é porque estou em quarentena, também quero me aproveitar dessa onda? Isso não pode ocorrer. Sim, mas imagina o caso do comercial. Havendo o imóvel não residencial, não sendo possível para esse empresário dar continuidade com o seu contrato de locação, mas ele tem ali o seu negócio, ele tem ali o seu fundo de comércio que precisa ser mantido, ele vai, no primeiro momento, que é a nossa orientação, é buscar a negociação. Você tem algumas hipóteses que podem garantir esse período de impossibilidade de pagamento, como, por exemplo, propor ao proprietário que utilize a caução que está em garantia para suprir esse período de impossibilidade de pagamento, né? É uma forma. Você tem alguns seguros, seguro-fiança, capitalização, que são formas de garantia de contratos de locação que podem ser utilizados, que alguns seguros prevêem a hipótese de pagamento em situação extraordinária, que é a que nós estamos passando no momento. Então, você tem essas formas. Não sendo possível, havendo a inflexibilidade desse proprietário para a negociação, vai restar o ajuizamento de uma demanda judicial, né? E essa demanda ela pode seguir por dois caminhos. Ou ela vai pela onerosidade excessiva acumulada com a teoria da imprevisão e buscar uma rescisão de contrato de locação sem o pagamento de multa e encargo, que eventualmente incidiria, né? Exatamente baseado na teoria da imprevisão e da onerosidade excessiva. Olha, eu não tenho condições, então eu preciso romper o meu contrato e também não tenho condição de pagar a multa, e não é justo que eu pague a multa, porque o meu pedido de rescisão ele não é voluntário, né? Ele é face a uma situação extrema e imprevisível, a nossa teoria da imprevisão. Isso seria, mas o que eu tenho indicado para os meus clientes nesse caso é que, e até alguns juristas muito renomados de São Paulo têm apontado que para ter o interesse da demanda, um dos requisitos para o ajuizamento da ação, é preciso informar judicialmente e comprovar que houve uma tentativa de negociação e essa tentativa ela foi frustrada. Então, a gente passa primeiro por uma notificação extrajudicial, uma mediação, por uma reunião online, para tentar se chegar a uma solução. Havendo a inflexibilidade, lembrando que o proprietário não é obrigado a ceder, ele tem um contrato no qual se aplica o Código Civil e a lei de locação, ele pode ser inflexível, né? E não ter condições de não querer ou não poder abrir mão do aluguel. Aí, nesse caso, não tem o que fazer, aí é ingressar judicialmente. Eu entendo a questão jurídica, né? Obviamente, tem a fundamentação legal.
Mas, para ex-proprietários, caso esse proprietário ele se torne, né, e se venha a ser inflexível, talvez não seja tão interessante, porque a gente não sabe quanto tempo, né, vai durar ou qual a expectativa de retorno da economia. O interessante seria adotar a flexibilização e fazer, sim, ali uma mediação para que as partes cheguem a um denominador comum, né, para que todos sejam beneficiados, né? Porque o proprietário ter um imóvel dele fechado por não sei quantos meses não é interessante. Ele vai sair perdendo também, né? Sim. E além disso, o imóvel fechado, desocupado, ele não só perde, como ele passa a ter obrigação pelo pagamento dos encargos, taxa condominial e IPTU, né? Ele deixa de receber e ainda passa a ter a obrigação do pagamento de mais uma dívida que ele vai ter que incluir no seu orçamento mensal. Então, ele também tem que considerar essa hipótese, né? Eu já vi aqui alguns casos, e aí também assim, fica como sugestão para quem estiver passando por esse tipo de situação hoje, tanto no residencial como no não residencial, ou você, como eu disse anteriormente, né, utilizar as suas garantias do contrato de locação, ou então pedir a suspensão das parcelas, 3, 4 meses, nós não sabemos exatamente quando é que teremos uma normalidade, uma nova normalidade, né, porque como era antes é difícil nós voltarmos a um curto espaço de tempo. Então, essa nova realidade e como ela se estabelecerá, né? Aquele restaurante que antes tinha uma média de 100 refeições por dia, quantas ele passará a ter? X, não sabemos, né? Ainda que amanhã se diga que pode abrir a porta, você pode funcionar normalmente. Essa retomada, ela será lenta. Entendi. Doutora Simone, só te interrompendo, essa semana passada nós recebemos aqui um assessor, o Renato, e ele é assessor de investimentos, né? Então, a conclusão que eu chego, a segunda entrevista, né? A segunda entrevistada é que ninguém tem certeza de nada. Aí eu falo, né? Eu falei com ele e vou falar com você que eu vou ali tomar um suco de maracujá ou então um copo com açúcar, água com açúcar, porque ninguém sabe, né? É incerto, né? Não dá para saber. Ninguém tem uma bola de cristal. É incerto, mas aí cabe a nós, né, que somos operadores de direito, orientar aos nossos clientes que, nesse momento, especialmente de vulnerabilidade de todas as partes, que se utilize daquele jargão do direito, não confie, contrate. Se tiver que fazer a sua alteração contratual, faça por meio de um aditamento, utilize um contrato, a confirmação por um e-mail, porque, como nós falamos, os contratos de locação, eles são extensos, né? Contratos de trato contínuo. E muitas vezes aqueles contratos eles são longos e as relações entre as partes são relações boas, né? Aquela, né? É um locatário que sempre pagou, que nunca teve problema, né? Com o locador e tudo. Então, é uma situação assim atípica, né? Então, acho que as partes poderiam chegar a um acordo em função dessa boa relação, né? Que já existia no passado. Não, com certeza. E o que nós, diante desse panorama de incerteza, nós podemos hoje fazer algumas afirmações. Essa situação é passageira, né? Ainda que não se saiba quanto tempo ela durará, se teremos vacina, se teremos tratamento ou não, mas ela é passageira. Em algum momento isso vai se modificar. Então, essa é uma afirmação possível dentro desse cenário de incertezas, né? E que nós precisamos, com isso, adequar os contratos. Essa é uma outra certeza que podemos afirmar que temos, né? É uma outra afirmação possível.
existe hoje um desequilíbrio. Claro, temos as exceções, né? Por exemplo, dos hipermercados, que hoje tiveram um aumento. Você parou de comer no restaurante, passou a comer obrigatoriamente dentro da sua casa. Final de semana, você não vai sair, não vai ao shopping, não vai passear. Você vai ficar dentro da sua casa. Então, o consumo de alimentos dentro de casa, ele aumentou. As empresas que são online, né, os serviços que são online, eles são online, mas eles estão fisicamente em algum lugar, seja no estoque, seja no seu escritório, eles estão fisicamente em algum lugar. São hoje, são nichos de mercado que tiveram, na verdade, um aumento, né? Supermercados abriram vaga. Com certeza, fábricas de insumo para hospitais e medicamentos também tiveram um aumento na sua demanda produtiva. Então, nem todos, a grande maioria dos setores, sim, está sofrendo com a quarentena e o isolamento, mas nem todos os setores. Então, não podemos partir do princípio que essa situação da quarentena e pandemia autoriza a revisão de todos os contratos de locação. Sim. Temos, ou seja, a partir desse princípio. Sim, nós temos que analisar cada caso, né? O caso concreto. Cada caso concreto, né? Com certeza, né? Porque vai ter uma realidade distinta, uma realidade diferente. Igual não vou chamar de você de senhora, não, Simone. Vou chamar de você, tá? Por favor. Obrigada. Igual você mesma falou, né? As lojas fechadas, como é que vai fazer? Ninguém entra. Não tem gente comprando. Restaurante fechado, não tem ninguém frequentando, né? Então, ali é onde vai caber, sim, a negociação e a revisão, né? Como você mesmo salientou aí, sim, revisão conceitual. Isso. Né? Sim. E uma questão, eu queria só que Pode você falar. esclarecesse aqui para os nossos ouvintes, se por acaso, vou te dar um exemplo, uma pessoa que atua aí na área de esportes, a gente não tem previsão, né, de quando vai voltar. Acho que sejam os mais afetados, né? Então, você tem lá esportes, você disse esportes? Isso. As quadras, né, que as pessoas alugam aí para poder jogar futebol. Nessas situações, eu acho que elas são mais complicadas, né? Porque... Sim. Pode falar. Nesse caso, o interessante haveria possibilidade de suspender a cobrança desse aluguel, nesses casos? Eu acredito que sim. Nós estamos sempre falando do quê? De uma negociação baseada numa prova, tá? De diminuição da renda daquela empresa. Por exemplo, você citou uma quadra de futebol. Você tem 2 pontos importantes. Primeiro, você está falando de lazer. E se as pessoas hoje estão com uma capacidade diminuída do seu poder aquisitivo, o lazer realmente é a primeira coisa que se corta, né? Então, você está falando de lazer e está falando de um esporte coletivo que está proibido. Porque você vai ter um acúmulo de pessoas ali, né? Sim. Pessoas no mesmo lugar, correndo muito próximo. Então, são lugares que estão fechados. As academias, né? Não estão funcionando. E acredito que a um longo prazo, as pessoas também terão medo de ir para uma academia. Vai haver uma mudança no comportamento. E por isso uma necessidade dessa adequação. E aí eu volto a dizer, negociar. Havendo a inflexibilidade por parte do seu locador, né, porque também ele não é obrigado, não existe um dever contratual dele de forma voluntária, né, que a voluntariedade é um dos princípios do direito contratual. Né? O contrato ele nasce pela vontade das partes. Então, a voluntariedade é o primeiro princípio, eu acho, que se aplica para a existência de um contrato. Então, e essa voluntariedade, ela deve estar presente também no momento de uma revisão desse contrato.
Hoje nós estamos falando numa diminuição. Amanhã você tem um aumento, ele vai retornar. Então, o pedido poderia ser inverso, né? E aí, não havendo a voluntariedade desse locador para rever esse contrato e trazê-lo para um equilíbrio, fica aí o locatário, então, com o Poder Judiciário para se valer de uma possível e provável revisão contratual. Ô, doutora Simone. Fala, Túlio. Diga, Túlio. Tem um recadinho aqui da Aline Muniz, viu, Isabela? Falou: olá, parabéns pela entrevista, muito esclarecedora, parabenizando aí o programa de hoje, viu? Obrigada, Aline. Obrigada. A doutora Aline. Tá acompanhando aqui. Obrigada pela participação. Nós estamos na ponta da risca da nossa live devido ao Zoom, né? O Zoom, vou te falar, tá por enquanto limitando ele vai acabar. esse 40 que pena, minutos. Que pena, que pena, viu? É um assunto muito interessante, viu? É um assunto muito interessante porque, assim como a Isabela frisou, né? Muita gente nessa situação difícil, talvez não tá vendendo, mas tem que pagar o aluguel, né? É igual o seu barriga, né? Chega lá em cima da... Ai, meu Deus. Do programa Chaves, né? O seu barriga vai cobrar o aluguel, né? Cobrar o aluguel. Mas, verdade. Agradecendo mais uma vez aí a participação da doutora Simone. Mais um grande programa agradeço. Direito em Foco, viu, Isabela? Oi? Mais um grande programa Direito em Foco, viu? Eu também quero agradecer, viu, por sua participação, doutora Simone. Muito obrigada. Obrigada a você pelo convite. E depois que acabar esse caos, você pode vir, tá? Para Minas Gerais, comer um pão de queijo. Com certeza. E a Aline Muniz voltou a falar aqui, ó. A Aline Muniz falou que estamos todos muito afligidos e apreensivos. Ninguém sabe de nada por enquanto ainda, né? A vacina parece que ainda está em estudo. É o que nós falamos, né? Assim, teremos uma nova realidade. Uma adequação, Verdade. uma nova fase que a humanidade vai passar. Com certeza, viu? Inclusive a humanidade, aqui o álcool, ele faz parte, assim, né? Tá então... certinho. É verdade, o meu também tá aqui. Fazendo a propaganda, né? Fazendo propaganda, né? E falando em propaganda, né, pra gente finalizar aqui, mais uma vez, agradecendo aí a doutora Simone, né, uma boa semana também, boa sequência de semana. Obrigada. Isabela também, valeu mais uma vez pela participação. Imagina, eu que agradeço, Túlio. Uma ótima semana para nós. E uma boa semana para todos nós, para todos os nossos ouvintes e internautas. É isso aí, vamos em frente. Fé, vamos ter fé que tudo vai passar, gente. Com certeza. Muito bem, na terça-feira... pessoal. Uma ótima noite. Terça-feira que vem tem mais, agora tem um recadinho para você do Pedalgel. Fique ligado, hein? Em tempos tão difíceis em razão da pandemia, é preciso o máximo cuidado e proteção com a saúde. A solução ideal para a prevenção contra o coronavírus está na ponta dos seus pés e na palma da sua mão. Evite a contaminação com o Pedalgel. Pedalgel é um produto inovador, fácil de usar e impede a propagação de vírus e bactérias. Basta acionar o pedal que o gel é aplicado diretamente nas mãos sem a necessidade de tocar em nada após a higienização. Seja para clínicas, igrejas, comércio, indústria ou qualquer tipo de estabelecimento, Pedalgel é a solução que todos precisam para evitar o contágio pelo coronavírus e outros tipos de ameaças do ambiente. Com o Pedalgel, você ajuda a combater a pandemia. Para mais informações, entre em contato com a Tipo Magrafe, DDD 31 3444 1433 ou WhatsApp DDD 31 99956 1433. Avenida Cristiano Machado, número 327, em Belo Horizonte.